Olá, Brasil! Boa tarde para todos vocês. Nosso programa Frente a Frente está começando repleto de informações. Vamos falar de solidariedade e amor ao próximo. Sabia que nós temos anjos na Terra que têm ajudado famílias em situações de vulnerabilidade social? Vamos comentar na nossa programação sobre a situação socioeconômica de grupos de pessoas com poucos recursos financeiros, de moradia, educação e acesso a oportunidades para o seu desenvolvimento enquanto cidadão. É deles que vamos falar hoje na nossa programação, CUFA Nacional e CUFA do Espírito Santo. Vamos receber no nosso programa Frente a Frente o presidente da CUFA do Espírito Santo, Gabriel Costa Nadip, e a vice-presidente da CUFA Nacional, Kaline Lima. Eu, Eli Bravin, estou indo para um rápido, breve intervalo e retorno já já. Voltamos à nossa programação, meu Brasil. Meus amados ouvintes, como que fica o seu coração quando você está assistindo TV e se depara com famílias em situações de vulnerabilidade social? Idosos, crianças, gestantes e outros, vivendo a pior experiência, a dor da fome. O coração dói. O coração da gente fica numa tristeza que perfura a alma. Famílias que vivem na extrema pobreza. Sabemos que a pior dor na face da terra é a dor da fome. Além da crise sanitária, as consequências da pandemia chegam às favelas. Vamos receber na nossa programação o presidente da CUFA do Espírito Santo, Gabriel Costa Nadip. Bora para a entrevista. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, tudo bem, Eli? Tudo bem? Boa tarde para você. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Estou à total disposição, viu? Gabriel, você pode explicar para os nossos ouvintes, por favor, como é realizado o trabalho da CUFA aqui no nosso estado? Perfeito. Antes da pandemia, nós fazíamos ações em diversos setores, Nós fazíamos ações também voltadas para a arte, para a cultura, para esporte, geração de renda. Mas quando entra a pandemia, nós percebemos que nós não tínhamos opção a não ser realmente buscar uma forma de amenizar um pouco o sofrimento dessas pessoas, que inclusive eram assistidas, eram as pessoas assistidas pelos nossos projetos. E aí iniciamos essa campanha. Na verdade, essa campanha começou no Brasil inteiro. A CUFA está presente aí nas 27 unidades da federação, com mais de 450 municípios, e não foi diferente no Espírito Santo. Aí iniciamos o CUFA contra o vírus, focado em realmente arrecadar alimentos, itens de limpeza e higiene pessoal, e itens de primeira necessidade para chegar nessas famílias de favela e periferia. Tá? E esse projeto, até 2020, ele conseguiu atender 35 municípios dos 78 aqui do estado. Então, nós fizemos ações aí no noroeste, lá no extremo noroeste, do Espírito Santo, fizemos no norte, fizemos no sul e também aqui na Grande Vitória. Todos os dias? Todos os dias, nunca para. Esse é o nosso lema. Domingo a domingo, hoje nós temos aí 4 ações acontecendo, 2 agora de manhã, 2 agora à tarde, e isso acontece de domingo a domingo. Como nós temos uma equipe grande de voluntários, todos estão sempre fazendo o projeto acontecer, que seja buscando doações, que seja fazendo as ações de entrega, que seja fazendo ações de mapeamento dessas famílias. Então, isso realmente nunca para. Isso depende do tipo de ação que a gente vai fazer. Por exemplo, nós temos ações que a gente faz no período noturno. Então, a entrega de marmitas, por exemplo, para moradores em situações de rua. Então, isso acontece no período noturno. Nós temos ações, às vezes, que acontecem também de cesta de café. Isso acontece no período da manhã. E as cestas básicas, quando são esse tipo de produto, ela acontece em horários diversos. Tá? Não são horários definidos, não. Estava olhando as redes sociais de vocês e vi a campanha Panela Cheia, lançada no último dia 4 desse mês, que foi uma campanha para todo o Brasil. A iniciativa arrecada doações para famílias em contexto de vulnerabilidade durante a pandemia do coronavírus. Quantas famílias, Gabriel, têm sido beneficiadas e quantas famílias
estão na extrema pobreza aqui no Espírito Santo? Perfeito. Nós conseguimos fazer uma ação que atendeu até agora, foram 218 mil pessoas. Tá? Isso dá equivalente a 55 mil famílias que foram alcançadas até agora pelas nossas ações. Porém, a realidade do Estado, quando nós pegamos aí o estudo do IBGE, o último que foi publicado, que também já está desatualizado, né? Nós vamos perceber que lá vai dizer o seguinte: nós temos 900 mil pessoas que vivem na linha de pobreza e nós temos mais de 157 mil pessoas que vivem na linha de extrema pobreza, vivendo com menos de R$125. Só que esses dados estão desatualizados, porque, na verdade, existem as pessoas que entraram também nessa faixa, que não estavam antes, e existem as pessoas que o sistema não alcança, ou seja, não consegue nem fazer o levantamento deles. São pessoas que, às vezes, não têm um documento, pessoas que moram em situações de habitação de invasão, por exemplo, né, com risco social, pessoas que não têm lá no seu CEP, não tem endereço de onde mora. Tá? Então, essa realidade realmente é assustadora. E esse projeto Panela Cheia, que você citou, ele é extremamente importante, porque ele é um projeto não da CUFA, é um projeto da Central Única das Favelas, da CUFA, da Instituição Gerando Falcões e da Frente Nacional Antirracista, com apoio da Unesco e também da União SP, que é um grupo de empresários que faz essa campanha também junto a outros empresários. E está buscando arrecadar 2 milhões de cestas básicas para serem distribuídos aí para essas famílias. Dando uma olhadinha no Instagram de vocês, né? Eu vi que foram retirados do restaurante universitário da UFES mais de 110 litros de molhos de pimenta que auxiliaram na criação de marmitas. Perfeito. Nós fazemos ações bem diversas. Então, a entrega de cestas básicas também é uma frente de ação que nós fazemos mais forte, mas nós fazemos ações também de entrega de marmitas. Por exemplo, nós tivemos no passado uma parceria com o iFood. Foram 30 dias de marmitas sendo entregues. E nós atendemos aquela comunidade do Romão, em Vitória. Tivemos também 30 dias de parceria com o Senac, o Hotel Ilha do Boi, que também atendeu famílias da Serra, de Vila Nova de Colares. E nós temos também as nossas equipes que fazem essas ações, essa preparação de marmita, para chegar até essas pessoas em situação de rua. Tá? Mas também trabalhamos com entrega de roupas, com itens de limpeza, higiene pessoal. Fizemos ação de álcool em gel, fizemos a parceria com a Super Gasbras, que foram entregues 2.850 botijas de gás para a favela. Fizemos ações também com cartão alimentação, que a gente disponibilizava esse valor por 2 meses, para a mãe ter essa liberdade de ir ao mercado, escolher o item que ela precisa para sua casa, fazer sua compra. Fizemos parceria com a PicPay também, que foram 2 meses, com valor de R$120 por mês, 240 total. Enfim, são ações realmente bem diversas que a gente consegue atender. E esse do restaurante universitário, que também às vezes nós temos os parceiros que destinam algumas coisas para a gente. E isso a gente compõe nessas cestas básicas para poder distribuir para as pessoas. Como que esse material chega para vocês? Por exemplo, quando a UFES disponibilizou o molho de pimenta, é alguma empresa que entra em contato com vocês ou alguma organização entra em contato com vocês para que vocês aproveitem aquele material e fazem as marmitas? É assim? Nesse caso, foi a própria UFES, a responsável que entrou em contato com a nossa equipe. Então, a gente já fez parcerias no passado, já fizemos algumas retiradas de alimentos, bem no começo da pandemia, em que quando começou a pandemia, que o restaurante universitário fechou, aqueles alimentos também foram destinados para a gente fazer as ações. E aí nós fomos lá e fizemos a retirada. Isso acontece, as pessoas entram em contato com nossa rede social, ou quem nós já temos um outro relacionamento, entra em contato diretamente com a gente, comigo, ou com a equipe, com o Luciano Furtado, com a Elisandra Félix, e a gente faz essa retirada. Só um minutinho, Gabriel, para a gente poder dar atenção especial para os nossos ouvintes aqui da nossa Rádio Brasil Som FM. Você acompanha a nossa programação pelo site, meus ouvintes, www.radiobrasilsom.com.br e acompanha toda a nossa programação. A Rádio Brasil Som FM tem conquistado cada vez mais a audiência em todo esse mundo. Por isso, agradecemos a você, ouvinte, que nos dá a honra da sua companhia. Vamos mandar um forte abraço, pessoal, para os nossos ouvintes do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, inclusive um forte abraço especial a ele, o nosso compositor Adilson Alves.
ele está sempre ligado aqui na nossa programação, sempre manda abraços para a nossa equipe, ele gosta muito do nosso programa Frente a Frente. E a Marta Campos também, do Rio de Janeiro. Beijo, forte abraço para você também, minha amiga. Já no estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, nossa audiência também é super bacana. Um forte abraço para o Paulo Ferreira. Ele entrou em contato comigo pelas redes sociais e disse que acompanha toda sexta-feira, a partir das 2 horas da tarde, o nosso programa. Ele diz que gosta bastante. E a audiência lá em Minas é sensacional, galera. Muito obrigado. Ao pessoal do Ceará, Brasília, também, muito obrigado pela audiência de vocês. Continue acompanhando a nossa programação pelo site www.radiobrasilsom.com.br. Lembrando que o nosso programa acontece todas as sextas-feiras, às 2 horas da tarde, e a nossa reprise acontece às 9 horas da manhã, na próxima terça-feira, tá, gente? Obrigada a todos os ouvintes, nota 10. E vamos que vamos. Vamos continuar a nossa entrevista com o presidente da CUFA aqui do estado, Gabriel Costa Nadib. Como que uma família faz para receber ajuda da CUFA, Gabriel? Nós temos algumas formas. Pela Grande Vitória toda, nós temos as equipes nossas, né, o que nós chamamos de base da CUFA. Então, são 28 bases que nós temos da CUFA em toda a Grande Vitória, fora também outros municípios como Linhares, como Cachoeiro e alguns outros. Então, essas lideranças, elas são responsáveis em fazer o mapeamento dessas famílias ao seu entorno. Por quê? Porque por elas serem, a liderança e a sua equipe morar nesse território, ela conhece realmente a realidade desses espaços. Então, as pessoas dentro desses entornos podem ter contato diretamente com a liderança. Outro caminho é através das nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o Twitter que nós temos. É só procurar lá cufa.es e enviar mensagem que a equipe recebe essas informações e faz um pré-cadastro. O pré-cadastro não é certeza que a família vai ser atendida, porque a gente depende também de doações, depende também se nós vamos fazer ação naquela região, mas nós buscamos sempre atender a todos, tá? Dentro da medida do possível. Então pode entrar em contato com nossas redes sociais. Você tem o número de quantas famílias estão sendo beneficiadas hoje com a ação da CUFA? Perfeito. Até agora, em 2020, nós fechamos com atendimento de 55 mil famílias. Tá? E agora, em 2021, até o final de abril, foram um total de 15 mil famílias já atendidas. 15 mil famílias em extrema pobreza mesmo? Extrema pobreza. São realidades assustadoras, tá? E como a gente atende o estado inteiro, a gente pode dizer que favela é favela em todo lugar. Isso não é diferente aqui da Grande Vitória, não é diferente em Colatina, não é diferente lá em Montanha que a gente atende, Água Doce do Norte. Tá? Realmente são situações de pessoas que a gente encontra que ela não tinha um grão de arroz no armário e não sabia o que ia fazer naquele dia. Porque são pessoas que o seu sustento, na maioria das vezes, vinha de modo informal. Era aquele serviço que ela precisava ganhar aquele dinheiro todo dia para poder garantir a alimentação da janta, para conseguir garantir a alimentação do outro dia. Tá? E vem a pandemia e ela fica impossibilitada de fazer isso, então é uma situação desoladora. Tá? São 68%, segundo pesquisa do Data Favela, de famílias que não conseguem garantir 2 alimentações completas por dia. Gabriel, quando vocês se deparam nessa situação, como que fica o coração, hein? É muito forte, é muito forte. Temos muitas histórias assim, realmente que abalam, né, mesmo, né? Então a gente precisa manter aí tentar fazer uma blindagem emocional para a gente também não ficar paralisado diante daquelas situações e a gente ter o inverso, né? A gente ter a ação, né, de realmente buscar mudar aquela realidade. Tá? Mas são muitas histórias fortes que a gente tem. Como que essas famílias recebem vocês para poder receber essas doações? A favela, no geral, ela é muito solidária, é muito alegre, é muito ativa. Né? E mesmo diante da pandemia, quando nós vamos fazer essas ações, a nossa equipe é muito bem recebida, com um sorriso no rosto. A gente até vai dizer que nós colecionamos sorrisos, né, e histórias bonitas. A gente foca realmente na solução. Então, são pessoas extremamente trabalhadeiras, batalhadoras, são potência. Né? Nós, por exemplo, não dizemos que as pessoas moradoras de favela e periferia são pessoas carentes, né? Porque para nós não faz sentido um território gigante como nós temos, com
talentos na arte, na música, no esporte, né, nos negócios sociais, possam ser carentes. Então, as nossas ações nesses espaços já são muito bem aceitas também, primeiro, porque nós já estávamos lá antes da pandemia, né, nós não chegamos depois. Então, a gente já faz parte dessa realidade, desse contexto. Acelerou para uma situação muito pior, não é isso? Exatamente. Antes da pandemia, a gente já fazia diversas ações, oficinas de formação, né, projetos voltados para a música, por exemplo, como o Move Praça, que era um projeto que nós fazíamos com os talentos daquelas favelas, seja na música, na dança, no teatro. E aí, de repente, a gente tem que suspender tudo isso e focar nas ações sociais. Né? As ações sociais, ela apenas é um braço daquilo que nós fazíamos. Mas agora, na pandemia, está sendo o nosso foco quase 100%. Quem deseja fazer parte, ser voluntário, como é que faz, Gabriel? Maravilha. As pessoas que têm esse interesse vão ser sempre assim, muito bem-vindas. Pode entrar em contato também com nossas redes sociais, né? Que lá vai ter o meu telefone, o telefone da Lisandra, do Luciano Furtado, que são as pessoas que vão direcionar de acordo com a habilidade dessa pessoa. Às vezes ela tem uma expertise que pode nos ajudar em determinadas áreas. Então, ela vai entrar em contato com nossas redes, a gente vai conversar com ela para entender isso e também a região que ela morar. Porque dependendo do município que ela está, nós conseguimos direcionar também para as equipes que já estão fazendo ações ali, tá? Então, pode entrar em contato com a gente, vai ser um prazer. Entramos no outono, então, daqui a pouco é inverno, vocês também estão arrecadando roupinhas de frio? Estamos sim. Inclusive, ontem mesmo, uma doadora que fez uma doação, está fazendo uma doação mensal, já informou, né? Dessa vez eu vou inverter, vou modificar, né? A minha doação, ao invés de ser em alimentos, cestas básicas, eu vou também direcionar para essas roupinhas para bebês, né? E crianças pequenas. Sim. Então, assim, é um item extremamente essencial. Vocês vão entrar numa campanha agora, a parte do outono? O que nós fizemos? Nós não chegamos a abrir uma campanha na rede social, mas nós mandamos esse pedido para alguns parceiros que já estavam nos ajudando. Tá? E como a gente consegue, às vezes, ir construindo um relacionamento também com alguns doadores, doadoras, às vezes nos perguntam, para esse mês, qual está sendo a necessidade maior? E a gente, às vezes, direciona, estou precisando de itens voltados para bebês, itens voltados para mães grávidas, itens voltados para idosos. Então, isso facilita. Então, a gente, por atender esse leque grande, a gente consegue também ir direcionando algumas doações, né? Bom, como eu já disse no início do programa, né? A Covid-19 mata, mas a fome, a dor da fome é a pior dor que existe na face da Terra. Parabéns pelo seu trabalho. Eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa Frente a Frente. Volte quantas vezes quiser. Muito obrigado. Obrigado, tudo de bom. Obrigada. Essa entrevista com o presidente da CUFA do Espírito Santo, Gabriel Costa Nadip, realmente é extremo importante. Mas esse momento é especial para os nossos amados ouvintes aqui da Rádio Brasil Som FM, Frequência Mundo. Forte abraço para o povo da Itália, inclusive um abraço especial para Marília. Ela curte o nosso programa Frente a Frente. Forte abraço, minha amiga, para você. Forte abraço também para Maria Paula e Sandrinha, do município da Serra, Neliane Caetano e sua mãe Odila, Ednildes, minha lindona. Beijo, beijo, beijo. Vanessa Alves e Gessiane Pimentel, aqui do nosso município de Cariacica. Um abração para todas vocês, mulherada. Lembrando que você acompanha a nossa programação pelo site da rádio, www.radiobrasilsom.com.br. Assim vocês ficam ligados conosco, ligados na nossa rádio, ligados na nossa programação. A nossa programação, é claro, a melhor rádio da internet, minha gente. Tem jeito não. Nosso programa acontece todas as sextas-feiras, 14h, é o horário que vocês têm, um horário marcado comigo. E a nossa reprise, esse programa que você está ouvindo agora, você confere na próxima terça-feira, às 9h. Outra informação que eu não posso deixar de falar para vocês, eu estou participando da campanha desse mês da CUFA aqui do nosso Espírito Santo. Hashtag Mães Também Menstruam. O objetivo da campanha é arrecadar absorventes para distribuir para as mães de favelas.
campanha, #Mães Também Menstruam. A campanha acontece nesse mês de maio, tá, gente? E para quem tem interesse em participar, assim como eu também estou participando, entre em contato com a CUFA aqui do Espírito Santo nas redes sociais e retire todas as suas dúvidas com os nossos amigos e parceiros do bem. Com certeza vai ter um amigo lá que vai te orientar da melhor forma possível sobre a campanha. #Mães Também Menstruam. Recado dado sobre a nossa campanha. Agora sim, vamos receber ela. Uma mulher forte, empoderada, inteligente. Caramba, olha, gente boa, tá? Gente boa de coração mesmo. A vice-presidente da CUFA Nacional, Kaline Lima. Boa tarde, Kaline. Boa tarde, Elia. Todo mundo que está acompanhando essa entrevista, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de dar parabéns pelo seu trabalho e também te perguntar como que é o trabalho da vice-presidente da CUFA Nacional. Realmente deve ser muito trabalhoso, uma responsabilidade a perder de vista, não é isso? Olha, a CUFA é uma grande rede, né? Nós somos uma rede de lideranças e que trabalha de forma muito descentralizada, muito coordenada. Eu estou experimentando pela segunda vez essa experiência da vice-presidência, e dessa vez no momento em que a pauta da vice-presidência tem sido muito exigida nessa interlocução com a imprensa, nessa interlocução com a mídia como um todo. Sobre atribuições práticas de gestão, nós temos um organograma que ele atende tanto a região Nordeste quanto a região Sudeste. Então, todos os estados têm seus coordenadores estaduais, os municípios têm seus coordenadores municipais. Então, não me traz atribuições de gestão, por assim dizer, mas é muito mais nessa interlocução, né, de buscar conhecer todo o território, buscar entender o que está acontecendo a nível de Brasil, quais são as decisões que a gente está tomando institucionalmente e poder representar instituições em momentos como esse, mesmo nesse diálogo com a imprensa e com as pessoas da sociedade em geral. Kaline, vamos falar de um assunto bem interessante aqui, que é campanha. A campanha Mães da Favela pretende trazer renda básica a milhares de mães afetadas pela Covid-19, moradoras de favela de todo esse país. Quantas famílias até o momento estão sendo beneficiadas? Olha, falhou um pouquinho o seu áudio, mas acredito que você perguntou o número de mães atendidas até aqui. Exato. Nós, na verdade, começamos a campanha CUFA contra o vírus em março de 2020. Essa campanha, ela se deu baseada em situações bem complexas, né? Uma que a CUFA não tinha um precedente de atuação na assistência social propriamente dito. Você trouxe aí um pouco do nosso histórico. De fato, a nossa atuação se dava com ações de potencializar os valores das comunidades, das favelas, e esses valores eram potencializados através de projetos que impulsionavam, utilizando-se de ferramentas como educação, cultura, arte, empreendedorismo. E aí, quando a gente se viu diante de uma situação pandêmica, como aconteceu em março, nós, em parceria com o Instituto Data Favela, promovemos uma pesquisa em 1.400 favelas do Brasil. E diversos índices bastante alarmantes foram apontados nessa pesquisa, entre eles uma situação muito grave, que era o impacto que a pandemia geraria na economia dessas pessoas, na vida financeira dessas pessoas, com uma diminuição de até 80% da renda familiar. Então, nós resolvemos juntar toda a nossa tecnologia social, mobilizar todos os parceiros, artistas, empresas, todo mundo que a gente pudesse mobilizar, e lançamos, então, a campanha CUFA contra o vírus. Dentro dessa campanha, que é uma campanha bastante diversa, a gente entendeu que havia um recorte social que era necessário uma atenção diferenciada. E aí nós lançamos o programa Mães da Favela. Esse programa, como você bem falou, ele tem esse objetivo de subsidiar, nessa circunstância tão adversa, uma estrutura que pudesse ajudar essas mães a manter aquela perspectiva da segurança alimentar, né, sobretudo das crianças, que seria aí o público mais vulnerável,
mas também de pessoas mais idosas, de pessoas acamadas, tendo em vista que, historicamente, são as mulheres que passam a ter mais responsabilidade sobre esses cuidados, né? Essa é a realidade que a gente encontra nesses territórios. E aí lançamos o programa Mães da Favela. Só no ano de 2020, o programa chegou a atender 1,5 milhão de mulheres em 5 mil favelas do Brasil. Quando a gente fala no número de 1,5 milhão de mulheres, a gente entende que esse impacto chega a 6 milhões de pessoas, que é o número médio familiar de cada residência de favela. E aí, com um montante aproximado ou superior, na real, de 180 milhões de reais mobilizados, convertidos em cestas básicas digitais, cestas básicas físicas, mas também outros recursos. A campanha ela conseguiu abranger desde o item de segurança, como a máscara, ao álcool, ao botijão de gás. A história da cesta básica digital, quando essa mãe recebe o recurso, ela acaba investindo naquilo que é mais urgente, e muitas vezes ela conseguiu a cesta básica na igreja, mas faltou o gás, faltou o remédio. Então, assim, a gente buscou, de várias formas, diminuir os impactos da pandemia na vida dessas mães. Uma das ações bastante importantes que nós conseguimos realizar foi uma parceria com a Alô Social, na disponibilização de chips, né, com internet, aí num período de 6 meses, de forma gratuita, para que essa mãe pudesse não só subsidiar seus filhos que estavam tendo ensino remoto e que muitas vezes não tiveram acesso. Isso eu estou falando de um recorte de mães que ainda tinham o telefone celular, né? Smartphone, que pudesse acessar a internet para poder esse filho ter acesso ao ensino remoto. Mas também, para além disso, para que ela pudesse continuar tendo acesso à internet e aí buscar plataformas de formação, para que ela pudesse continuar empreendendo naquele negócio que ela fazia antes e que ela estava sem recurso agora. Muitas mães fazem algum tipo de alimento, uma trufa, alguma coisa que ela pudesse comercializar usando a rede social para divulgar o seu trabalho. Então, assim, foram muitas frentes que a gente conseguiu atacar com o programa Mães da Favela e que a gente tenta renovar agora em 2021, porque, de fato, com a manutenção da pandemia, nós tivemos uma redução drástica de doações, né, entre 2020 e 2021, e aí, em 2021, a gente vem com Panela Cheia Salva, que tem, óbvio, como público-alvo as mães também, mas outros perfis sociais inseridos diante da vasta, do alargamento dessa desigualdade social que o Brasil encara. Um pouquinho grande a história, viu, Eli? Não, perfeito. A campanha que vocês fazem, realmente o trabalho, vocês são anjos aqui na Terra, eu considero. Parabéns mesmo, é lindo. E sabe como é que é, Kaline? É uma realidade que dói o coração da gente. A gente vê tantas crianças sofrendo, as mães sofrendo, sem alimento. Eu entrevistei o presidente da CUFA aqui do nosso estado, o Gabriel Costa Nadip, e ele estava falando que é uma realidade que muitas vezes a pessoa tem a oportunidade de se alimentar uma vez ao dia. Pois é, em pesquisa recente, ele mostra que 8 em cada 10 famílias que moram na favela não teria tido o que comer durante pelo menos um dia se não fosse doações, né? Então, é um retrocesso muito grande que o Brasil enfrenta no mapa da fome, né? Aqui no Nordeste, pensa-se que o retrocesso configura aí 16 anos de avanço. Então, a gente veio de um histórico de fome, né, no país, de miséria, e nós avançamos com várias políticas públicas para que a gente pudesse sair desse cenário, e em pouco mais de um ano a pandemia nos traz de volta a números, a situações tão dolorosas e que a gente não precisava mais enfrentar num mundo tão globalizado, num mundo com tantos avanços. A fome no Brasil não é um problema de falta de alimentos. A gente precisa lembrar isso a todo momento. Não falta alimentos no nosso país. O que falta é justiça social, o que falta é distribuição de renda de forma justa, né? E isso a gente tem percebido e é desesperador muitas vezes, mas a gente não pode perder a fé. Verdade. Como é que está a campanha Bande Abraço? Já arrecadou quanto até agora? E eu gostaria também de mandar parabéns para o programa Brasil Urgente, parabéns para o Datena. É linda essa campanha, eu fiquei apaixonada, Kaline.
O Bande Abraço, até o final de semana passado, sábado, que foi quando eu participei lá do Datena, nós chegamos a arrecadar 57 milhões em dinheiro e ainda tem uma quantidade em toneladas de alimentos. Eu não vou saber te precisar agora, porque é um número muito orgânico, né? Sim. Vai aumentando, graças a Deus, a cada momento. O objetivo do Datena, e ele está sendo ótimo na condução dessa campanha, é chegar aos 70 milhões. E aí eu não acho difícil, porque no último sábado ele tinha ali programado uma doação de algumas empresas e ele vai ali conversando com os empresários, sensibilizando os empresários e conseguiu aí mais 1 milhão somado ao que já estava previsto. Então, a gente acredita que realmente talvez a gente supere os 70 milhões e isso, de fato, vai gerar um impacto muito positivo, né? É muito necessário. Nossa angústia, Eli, é porque, de fato, em 2021, no início de 2021, a gente teve uma diminuição significativa dessas doações, e aí a gente passou a contar com experiências com mobilizações como essa da Band, e nos encheu de esperança, mas é aquilo, as doações chegam, mas as resoluções, as intervenções do poder público, ele não acompanha a necessidade do agravamento, né? Então, a gente está correndo atrás do prejuízo a todo momento. Então, esse alimento ele é fundamental para a sobrevivência das pessoas. Mas a gente precisa, enquanto sociedade, pautar políticas públicas, inicialmente emergenciais, mas também continuadas, que possam dar condições dessas pessoas sobreviverem de forma digna, né? Não pode ser uma coisa que a gente só esteja aqui no calor da emoção. A gente realmente precisa pautar o Brasil para combater a fome, combater a desigualdade social. É porque além da pandemia, além do Covid, veio o agravamento, veio a fome, né, Kaline? Exatamente, porque, olha, boa parte dessas famílias vulneráveis, elas já tinham condições vulneráveis de vida, a gente já conhecia essa desigualdade, mas era uma desigualdade que existia dentro de um contexto social que haviam alternativas. Então, muitas vezes, a mãe ou o pai estava desempregado, mas tinha ali uma atividade que era possível fazer à época, que gerava ali uma renda. A questão do Bolsa Família, inicialmente o auxílio emergencial, mas depois a situação se agravou ainda mais, muitos dos serviços oferecidos eram de prestação de serviço, seja como jardinagem, manicure, coisas que são... quando a gente passa por dificuldades financeiras, a gente vai deixando em segundo plano. Então, muitas famílias que nos ajudavam em 2020 estão precisando de ajuda hoje. Isso é muito comum acontecer. Então, as camadas estão sendo atingidas, né? E aí a gente tem a notícia de que pessoas muito ricas se tornam mais ricas. Então, o que está acontecendo, né? A gente não pode permitir que esse abismo se aprofunde mais, porque ninguém sabe quando essa pandemia vai acabar e quais consequências reais ela vai gerar, não só na questão da economia, mas da saúde, das condições de trabalho, né? Então, nós estamos vivendo uma situação sem precedentes e precisamos, enquanto sociedade, se juntar mesmo e pautar as políticas públicas, acompanhar o que está sendo decidido, exigir providências mais urgentes por parte dos governantes, né? E, sobretudo, exercer o nosso papel de cidadania, que é esse aqui que a gente está fazendo. O que a imprensa tem feito é fundamental para qualquer sociedade. A imprensa tem trazido informação, qualificado essa informação e, sobretudo, buscado também mobilizar a sociedade para ajudar quem tá precisando nesse momento. Eu falo para você de todo o coração, eu acho o trabalho de vocês sensacional. Nosso trabalho como imprensa realmente é divulgar. É uma questão assim que nem vou olhar o lado profissional, tá, Kaline? Vou olhar o lado eu como pessoa, a empatia que a gente tem que ter por outras pessoas também que estão passando essa necessidade. Porque o que o outro vive é o que a gente também pode viver. E se a gente pode ajudar de uma certa forma, divulgar o trabalho de vocês podem contar comigo no que precisar, né? Nosso programa Frente a Frente, a rádio, aqui está à disposição. Como eu falei no início da entrevista, eu considero vocês os anjos aqui na Terra, fazendo esse trabalho maravilhoso. Kaline, eu entrevistei o presidente da CUFA daqui, como eu te falei, e eu fiz uma pergunta para ele, vou repetir essa pergunta para você. Como é que fica o coração quando vocês se deparam
de frente com famílias que realmente estão tão necessitadas de alimento. Principalmente, uma coisa que eu acredito que você também, como mulher, deve sentir. Quando você se depara com a criança com fome. Como é que fica o coração nessa hora? Eu sou mulher e sou mãe também, tá, Eli? Certo. E sou uma mulher que mora em periferia. Eu tenho uma relação muito próxima, porque é o território que eu vivo, né? E eu estou buscando ajuda para os meus vizinhos. É uma situação assim. Eu acho que a grande tecnologia da CUFA é o fato da CUFA é uma organização que tem a gestão de pessoas faveladas, né? Algumas conseguiram, através dos anos, né? Veja, é mais de 20 anos que a CUFA atua, eu estou desde 2008 na CUFA, quando eu entrei eu era bem mais jovem, e obviamente eu tenho a minha formação profissional, tenho o meu trabalho, que é o que me sustenta, e que a gente vai progredindo ao longo da vida, mas grande parte dessas pessoas são de origem pobre mesmo, e elas sabem exatamente o que precisa dentro desses territórios. Estar na CUFA, vivenciando essa experiência da assistência social tão profundamente, que era uma experiência que eu até já tinha com outras relações da minha vida, da minha família, que sempre teve essa perspectiva de ajuda, da solidariedade. A CUFA empreendia e potencializava com outras frentes de atuação, né? Então, quando a gente se depara com essa situação da miséria mesmo, da fome, é muito angustiante, porque é um número muito grande de pessoas pedindo ajuda, e a gente passa a ser referência. Eu entendo a importância e a grandiosidade do trabalho da CUFA. A CUFA é uma instituição sem nenhuma outra igual. Nós estamos nos 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. São aproximadamente 500 cidades, né? São muitas favelas. Na Paraíba, que é o estado que eu moro, nós estamos em aproximadamente 50 territórios vulneráveis, na Grande João Pessoa e Campina Grande. Mas, diariamente, territórios ligam para a gente, lideranças de território ligam para a gente, pedindo para se integrar à nossa rede. E isso é uma coisa assim, que tem aumentado ao longo dos dias. É muito duro ver, são muitas realidades. Eu acho que de tudo que, assim, eu particularmente, né, tento o máximo que eu posso manter a minha mente muito equilibrada dentro desse processo, realmente, para não me impactar a ponto de me paralisar diante dessa luta, né? Mas, recentemente, eu vivenciei uma experiência que foi muito dolorosa, porque dentro disso tudo nós estamos perdendo pessoas, né? Então, a gente está enfrentando essa luta, a gente está perdendo as pessoas que a gente ama, a gente está vendo a situação se agravar. Recentemente, uma pessoa do meu convívio, uma mulher, mãe, que sempre trabalhou, sempre eu tive ela como uma grande referência de luta, de militância negra, e que eu jamais imaginaria que ela pudesse estar numa situação vulnerável, ela me procurou pedindo uma cesta básica. E aquilo ali me impactou profundamente, porque quando a gente está tratando um público que a gente já conhece como vulnerável, a gente entende que esse processo está assim, a gente já tem conhecimento desse processo, a gente já sabe que aquela pessoa está vulnerável e de repente passou a ser mais vulnerável. Não está longe daquilo que a gente já vivencia. Mas quando o impacto dessa pandemia passa a atingir pessoas que, teoricamente, na nossa mente, não eram pessoas que antes ajudavam, a gente percebe o risco que toda a sociedade brasileira está enfrentando. Fazer a solidariedade acontecer, doar, é muito mais além do que aquele sentimento que a gente tem humanitário, de fazer o bem, baseado em algum preceito religioso. Isso faz parte do processo. Mas, para além disso, é a nossa responsabilidade social e coletiva com a manutenção da vida do outro, né? Isso é uma coisa que, se a gente achar que não é problema nosso, a gente está muito equivocado. Por mais estrutura e privilégio que se tenha, em algum momento vai bater na sua porta. Então, fazer com que as pessoas possam se alimentar hoje é também uma ação estratégica de entender que amanhã a gente pode estar vivendo um caos muito maior, socialmente falando. Então, é uma responsabilidade de várias formas. É verdade. Hoje a gente fazer para o outro, na verdade a gente está fazendo para a gente mesmo. Para a gente também, né? Sim. Para a gente também. É isso ali. É muito difícil, mas essa é a verdade. Eu acho que todo mundo tem que acordar para isso. Não dá para viver essa pandemia e sair dela
sem uma grande transformação humana, individual, social e coletiva, sabe? Eu acho que não tem como... Não é romantizar o processo de autoconhecimento, de autocura, não é isso. É a gente entender que nós somos uma rede de pessoas que vivem num planeta que precisa do cuidado de todo mundo, ponto. A responsabilidade é de todo mundo. Os impactos ambientais da pandemia nós desconhecemos, os impactos na saúde, assim, a gente tem tomado conhecimento de pessoas que ficam com sequelas, então a gente não sabe de fato o que seremos daqui a 10 anos. Então, o melhor que a gente pode fazer é o melhor pelo próximo agora, todo mundo se ajudar, ninguém solta a mão de ninguém. Isso foi uma máxima tão usada em outros contextos tão menos importantes, tão menos relevantes. Essa é a hora de ninguém soltar a mão de ninguém, de fato. É isso. Exatamente, disse tudo mesmo. Aqui no Espírito Santo, a partir desse mês, está lançada a campanha hashtag Mães Também Menstruam. Eu achei essa campanha maravilhosa, fiz até um vídeo para poder ajudar a CUFA daqui, né, do Espírito Santo. São mulheres que estão precisando de itens de higiene, como absorvente, papel higiênico, kit de limpeza, entre outras coisas mais. A CUFA Nacional vai lançar essa campanha também? Olha, a gente está com várias demandas nacionais. Essa é uma campanha que tem tudo para acontecer, porque, de fato, para você ver, eles são coisas tão elementares que muitas vezes no dia a dia a gente nem percebe e que está faltando para essas pessoas, né? Então, é muito importante esse olhar, a grande possibilidade da CUFA de ser uma geradora de tecnologia social diante de sua grande diversidade. Nós estamos em territórios muito inóspitos, muito distantes, muito sem acesso, e aí a gente vai nessa rede de compartilhamento trazendo pautas para a nossa rede nacional que impactam dessa maneira, né? Então, enquanto a gente estava ali buscando a comida, aí tem outra pauta levantada por algum estado, aí vem outra pauta levantada por outro estado, e a gente percebe o quanto nós somos diversos e o quanto nós conseguimos ser plurais nas ações que a gente desenvolve em função dessa nossa possibilidade, né, de sermos uma gestão descentralizada. Nós somos uma rede de lideranças que estão atuando em diversos territórios, e o nosso objetivo é sempre potencializar as melhores tecnologias sociais. Eu acho que Mães Também Menstruam, eu estou acompanhando, eu vou querer... A CUFA ela é muito assim, né? Nós trabalhamos em rede, então há proposituras que a gente consegue fazer já nacionalmente, e outras elas vão se espalhando, né? As boas práticas vão se espalhando. Essa é uma que está sendo proposta dentro da nossa rede nacional, e vários estados já estão se interessando, né? Além dessa, nós temos a CUFA Sangue Bom, que foi um movimento de doação de sangue, porque seria a resposta, o agradecimento das favelas a toda a ajuda que está chegando. Então, nós conseguimos mobilizar muita gente de favela em vários estados para ir fazer doação de sangue. Então, são muitos os movimentos que a gente tem feito ali, graças a Deus, e, enfim, a todas as energias positivas e de amor que a gente precisa ter nesse momento, a gente tem gerado realmente um impacto bastante positivo. Graças a Deus. E para as famílias que necessitam de ajuda, como que faz para entrar em contato com vocês? Olha, nós temos hoje, desde o início da campanha, a nossa plataforma nacional de doações, que é o site mãesdafavela.com.br. Esse site ele concentra todas as doações, converte em cestas digitais, converte em cestas básicas físicas e aí distribui para os estados. Nós temos a nossa campanha Panela Cheia Salva também, o site é esse, Panela Cheia Salva. Nós temos um movimento lindo que a Band está fazendo. Eu acho que o impacto desse movimento da Band realmente vai gerar uma melhoria, né, nesse processo de doação que a gente está tendo. A Band está conseguindo mobilizar bastante coisa, então também tem o site da Band. Então, assim, não tem como você sentir dificuldade. E, olha, todos os estados têm CUFA. Então, todas as CUFAs têm suas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Não é difícil encontrar a CUFA do seu estado. É importante também que, se você quiser ajudar a buscar esse contato de forma local, mas no nosso site lá, cufa.com.br, no nosso site geral, tem todos os endereços, todos os telefones, todas as lideranças estaduais. Então, é muito fácil nos encontrar e fazer a sua parte. E muitas vezes, gente,
Você pode até não ter o que doar, mas às vezes o compartilhamento da informação já gera muito. Aqui a gente tem tido uma experiência que eu estou achando muito bacana. Alguns condomínios têm feito uma mobilização, e aí eles fazem internamente, buscam uma caixa, alguma coisa, põem na entrada, e os moradores vão doando, e no final eles nos ligam e nós vamos retirar aqui no nosso estado, que é a Paraíba. E isso tem sido muito interessante, né? Que é o movimento de condomínios. Então, às vezes é no seu escritório. Semana retrasada, um escritório de advocacia fez uma mobilização parecida. Então, tem muitas formas de ajudar, e eu tenho certeza que, de algum jeito, você vai fazer a diferença. Nada é pouco para quem não tem nada, tá? Então, qualquer ajuda é muito bem-vinda. E para ser voluntário, Kaline, sempre tem vaga? Sempre tem vaga. Né? Sempre existe uma forma de ajudar, porque, olha, se você perguntasse para mim, assim, eu vou dar uma dica, assim, a pergunta impossível de se responder para a CUFA. Quantos voluntários a CUFA tem? Impossível, porque esse número aumenta todos os dias. Nós temos, obviamente, uma gestão, né, uma equipe de gestão da CUFA, que somos muitas pessoas. Nós temos os líderes estaduais, que esses são permanentes, mas nas bases, esse número de voluntários ele é bastante orgânico, né? Então, sempre as pessoas estão entrando em contato conosco, buscando ajudar de alguma forma, e a gente integra naquele saber que a pessoa disponibiliza. Às vezes, você é uma boa gestora de rede social e pode contribuir com a mobilização nas redes sociais. Isso é bastante importante hoje, não só para a CUFA, mas para qualquer organização que queira trabalhar com campanha, porque estamos num mundo absolutamente virtual dentro da pandemia. A CUFA hoje ela tem uma parte de gestão que é feita absolutamente de forma virtual, então funciona demais. Eu estou totalmente disponível e muito satisfeita em poder fazer parte esse mês dessa campanha #Mães Também Menstruam. Eu fiquei apaixonada pela campanha, pelo amor ao próximo, e a gente sente assim a alma leve, poder ser solidário, Kaline. Perfeito. Eu vou falar para você a importância dos meios de comunicação. Nós temos aí vivido, nos últimos anos, um impacto muito grande sobre a informação falsa, né, que a gente chama de fake news. Isso é um mal real que a gente tem enfrentado na sociedade. A própria pandemia e a decisão das pessoas sobre como se comportar na pandemia foi muito impactado também por essas fake news. Então, assim, eu acho que a imprensa... Eu sou jornalista, tá? Não é porque eu estou defendendo a minha categoria, mas quando eu me tornei jornalista, eu me tornei porque eu queria buscar pautas positivas. Eu vivia em uma área muito vulnerável. Quando eu via a imprensa na minha área, era para cobrir tragédias como mortes, como assaltos, como explosões a caixa eletrônico. E isso me incomodava um pouco, aliás, me incomodava muito, porque lá onde eu morava, nós tínhamos grupos de cultura popular, nós tínhamos grupo de pessoas que se organizavam para promover a geração de renda através da economia solidária. Nós temos muitas potencialidades artísticas, turísticas no nosso território. Eu estou falando de um bairro chamado Gramame, que é o maior território de extensão, né, da cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, e a única zona urbana rural. E quando a imprensa chegava nesse território, que é um território distante do centro, era justamente para pautar as tragédias. E eu me incomodava muito com isso, e eu queria ser jornalista para pautar as coisas positivas. E eu sempre achei que a imprensa, não que ela não devesse mostrar a tragédia, é necessário que a gente conheça. A gente precisa conhecer os fatos, mas a gente precisa conhecer todos os fatos. E a imprensa, existe uma parcela significativa da imprensa que tem esse compromisso real com a sociedade, que realmente exerce o seu papel de informar, de fazer com que as pessoas tenham conhecimento sobre as questões da sociedade, que todo mundo precisa saber. E na pandemia, eu acredito que a imprensa tem tido um papel extremamente importante, sabe? De trazer para as pessoas didaticamente o que é a pandemia, o que precisa ser feito. No meu bairro, onde eu moro, não passou informação com carro de som, não tinha outro meio de comunicação senão a televisão. A televisão e aí algumas redes sociais, que é onde circulam mais essas fake news. Então, o único recurso que essas mães tinham era, de fato, o que passava na televisão. E aí
é quando a gente sabe a importância da imprensa com a responsabilidade da informação correta, com a precisão, e, sobretudo, agora e antes também, nessa grande mobilização sobre a importância da solidariedade. Eu acho que a imprensa tem feito seu papel muito bem e eu fico muito orgulhosa por ser jornalista, mesmo não trabalhando atualmente no meio de comunicação de imprensa aberta, mas compreendendo a responsabilidade social que nós temos. Mas também sabemos, só de conversar com você, dá para perceber que é uma excelente comunicadora, né? Muito inteligente, leva a informação assim didaticamente excepcional. Meus parabéns mesmo, Kaline, pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Bom, muito obrigado. Falamos aqui frente a frente com Kaline Lima, ela que é vice-presidente da CUFA Nacional. Kaline, vou te agradecer mais uma vez, é de todo coração. Estou aqui, à disposição para poder ajudar também mais um pouquinho. Eu acho que tudo que a gente faz ainda está fazendo pouco e nós poderíamos fazer muito mais. Conte comigo e eu agradeço pela presença aqui no nosso programa Frente a Frente, na Rádio Brasil Som FM. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que está ouvindo a gente. Eu quero agradecer, ouvindo e vendo, né? Sim. A rádio agora não é só som. Agradecer demais, viu, a sua disponibilidade, dizer que nós estamos à disposição, mandar um abraço para a CUFA daí, que é todo mundo muito guerreiro e guerreira, gente muito articulada, orgulha muito a nossa rede nacional, e dizer que a CUFA é a junção de todas as nossas visões, todos os nosso conhecimento, a gente está se juntando no Brasil inteiro, para fazer aquilo que a gente acredita que é prioridade nesse momento, que é ajudar o próximo. Então, a gente agradece a todo mundo que está junto com a gente nessa rede. Querida, muito obrigada. Então, uma boa tarde para você. Beijo. Tchau. Bacana, né? Entrevista sensacional. Parabéns para a vice-presidente da CUFA Nacional, Kaline Lima, mulher de garra, forte, e está fazendo um trabalho realmente de tirar o chapéu, um trabalho brilhante. Vamos mandar um forte abraço para o pessoal aí, do CEFIL, Centro de Fisioterapia da Prefeitura de Linhares, que também está de parabéns com o trabalho na recuperação das pessoas que se infectaram com a Covid-19. Porque a pessoa sai da internação e não acabou por aí não, principalmente aqueles que ficaram entubados. E o CEFIL, com o trabalho deles, olha que trabalho sensacional, tem ajudado várias pessoas na recuperação. Um abraço gigante para o chefe de divisão de reabilitação física e fisioterápica, Sebastião Sodré de Souza. Uma simpatia, minha gente, de pessoa, que esteve aqui também no nosso programa Frente a Frente comigo. Um abraço, meu amigo, um abraço para você. Que Deus ilumine a sua vida e o seu trabalho aí. Parabéns. Um abraço também para a Missão Filadélfia. É uma comunidade terapêutica que atua em Itapevi, São Paulo, há mais de 20 anos, no tratamento de dependência química e alcoolismo. Um abraço aí para o pastor Rogério Silva. Maravilha o trabalho que eles fazem em prol dos dependentes químicos. Acompanhe a nossa programação pelo site da rádio www.radiobrasilsom.com.br. É impossível se desligar da nossa programação, porque temos notícias, músicas, humor. É só aqui mesmo. Não tem outra rádio não, tá, gente? Entretenimento, esporte e tudo mais. Minha gente, hoje é sexta-feira e toda sexta-feira eu começo a ficar um pouco preocupada. Por quê? Porque está chegando o final de semana. Vejam bem, amanhã é sábado. Nada de aglomeração, pelo amor de Deus. A pandemia ainda não acabou, tá, gente? Se cuidem mesmo. Mantenha pelo menos 1 metro de distância entre você e qualquer pessoa que esteja tossindo ou espirrando. Uso de máscaras é imprescindível nesse momento, é fundamental. O uso de máscaras hoje, minha gente, é respeito a si próprio e respeito ao próximo. Manter o distanciamento físico. Não toque nos olhos, no nariz ou na boca.
Cubra seu nariz e boca com o braço dobrado ou um lenço ao tossir ou espirrar. Tá sentindo alguns sintomas gripais? Epa, aí é hora de procurar o atendimento médico. Principalmente, meu amigo ou minha amiga, se você tiver febre, tosse e dificuldade para respirar. Vamos evitar o contágio, por favor. Nada de festas clandestinas. Amanhã é sábado, depois domingão. E nós aqui da Rádio Brasil Som FM queremos você com muita saúde, muita paz, muito amor. Vamos respeitar a nós mesmos e respeitar a quem nós amamos, as pessoas que estão conosco dentro das nossas casas, os nossos familiares. Nada de aglomeração. Vamos sempre ouvir as notícias que acontecem nos jornais, sites confiáveis, nada de fake news, pelo amor de Deus. Nada de noticiazinha, de conversinha da tia lá do WhatsApp que manda pra gente sem fonte confiável alguma. Fora fake news, pelo amor de Deus, nessa época de pandemia. Vamos vacinar, sim. Vamos nos proteger, sim. É a melhor arma nesse momento. Bora vacinar. Hashtag vamos vacinar. Nossa programação está chegando ao fim e uma horinha só, passa que passa voando. Mas não chora não. Vamos ter outros e outros e outros programas, se Deus quiser. Semana que vem estaremos juntos no nosso horário marcado. 2 horas da tarde, eu e você, frente a frente. Beijo, minha gente, beijo na família brasileira. Se Deus quiser, voltamos semana que vem. Tchau, fui!